A campanha 3 de Critical Role acabou e muito provavelmente tudo que foi narrado em Exandria até hoje também acabou. Porque eu tenho uma teoria sobre o que nós vamos ter daqui pra frente na campanha 4 de Critical Role. Caso você tenha clicado nesse vídeo, provavelmente você já viu a terceira campanha de Critical Role, a campanha 3, Bell's Hells, etc. Você sabe que ela acabou, mas caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, eu vou te avisar. Vai ter spoilers da campanha 3 inteira, o que provavelmente vai te dar spoilers sobre a campanha 2 e sobre a campanha 1. Bom, Bell's Hells chegou no final e eu não estou aqui para avaliar, não agora, avaliar se a campanha 3 foi boa, se ela não foi boa, se ela foi melhor do que a primeira, se ela foi melhor que a segunda, se ela foi pior que a primeira, se foi pior que a segunda. Não é o intuito neste momento. A questão é que desde que algumas coisas começaram a acontecer envolvendo a Wizards, especificamente o episódio da OGL, muitas pessoas começaram a questionar algumas coisas relacionadas ao Critical Role, se eles iriam se manter jogando Dungeons & Dragons, etc. Essa conversa voltou a ebulir quando o Critical Role ele anunciou que ia lançar um sistema de RPG de alta fantasia próprio deles, ou seja, um concorrente diretíssimo com Dungeons and Dragons, o que eles não estavam fazendo até então. Eles tinham lançado um sistema, caso vocês estejam vendo esse livrinho aqui, ó, Candela Obscura, era um sistema de horror, etc. Era um sistema deles? Era, mas não era uma coisa muito concorrente direto de D&D. Daggerheart era um concorrente direto de D&D. Então essa conversa de, e qual é o sistema que eles vão usar na campanha 4? É uma pergunta que começou a ebulir demais e começou a ser perguntado demais pra eles. Tanto que no último episódio, no pré-show que eles fizeram, eles tiveram que responder isso, saindo pela tangente, obviamente. Perguntaram qual seria o sistema da campanha 4. Aí eles brincaram que ia ser em Chutes and Ladders, que é um jogo de tabuleiro, né? Que é muito famoso nos Estados Unidos. Quando perguntaram pro Matt Mercer se Exandria iria acabar, ele disse que não, porque ele tinha muita coisa ainda pra falar sobre Exandria, e Exandria ia continuar, e etc. Ainda foi uma resposta meio pela tangente. Porém, muito da minha teoria do o que nós vamos esperar, o que nós podemos esperar da campanha 4, vem exatamente desta resposta pela tangente. Mas antes de eu chegar do que eu imagino, a gente precisa entender o que aconteceu no final da campanha 3. Então, todo esse lance de Predatos, Ludinus, dos deuses e etc. fez com que o Matt narrasse no final o último dia de uma era, né? O que é incrível pra você como narrador de RPG, no mundo que você tá criando, que vocês estão jogando há 10 anos, onde você tem um world building gigantesco, onde você já falou da era da divergência, a era da calamidade, a era de não sei mais o que, a era do Arcanum, e você tem todas essas eras acontecendo nesse mundo que você criou, e todos eles fazem sentido, e todos eles têm profundidade a ponto de que os personagens, os jogadores, os NPCs se referenciam a essas eras como coisas mitológicas, coisas lendárias, coisas que têm fundamento, e aí você consegue narrar o dia final de uma era. É incrível. Vou dizer que como narrador de RPG é uma sensação, deve ser, não vou dizer que eu sei, porque nunca aconteceu, mas deve ser uma sensação incrível. E aí nós vimos o fim de uma era, o começo de uma nova era, e com isso a gente viu os deuses de Exandria deixando de existir, de uma certa maneira. O grupo do Bell's Hells ali conseguiu convencer coletivamente os deuses a assumir formas humanas, a renascerem como mortais, porque assim Predatos pararia de prestar atenção neles. E é diferente do como acaba a campanha 1, do como acaba a campanha 2. Porque quando a gente vê a campanha 1 acabando, quando a gente vê a campanha 2 acabando, a gente vê a história daquele grupo chegando ao fim. Por mais que eles resolvam problemas de ameaças mundiais, como foi Vecna, por exemplo, ainda assim o que se fecha é a história daquele grupo.
Tanto que, quando a gente chega em Bells Hells, o Vox Machina já tá um pouquinho mais velho, o Mighty Nine nem tanto assim mais velho, mas passa-se um tempinho pós Mighty Nine. E você percebe que Exandria não muda. Desde Vox Machina até ali o final de Bells Hells, Exandria não passa por uma revolução, uma mudança enorme que vai fazer, olha, daqui pra frente, depois do que Vox Machina fez, porra, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, etc. Não acontece essa mudança muito grande, o que é ótimo para que aconteçam as outras 3 campanhas. Mas quando acaba a campanha de Bells Hells, acontece uma mudança que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa mudança, que é exatamente um mundo sem deuses. Pelo menos temporariamente, né? Porque a gente não sabe como é que vai acontecer esse negócio de depois que os deuses nascerem como mortais e crescerem. Tem toda essa questão de que os campeões vão atrás de procurar esses deuses em formas humanas, em formas mortais, etc. A gente não sabe como isso vai proceder. Mas o que a gente sabe é: Exandria está sem deuses. O panteão de Exandria concordou em deixar de existir como imortais e viver entre os mortais para fugir do Predatus. E que se eles voltarem a ser o que eles eram antes, provavelmente Predatus vai voltar aí. E aí, quando a gente vai ver como Matt lidou com o fechamento das histórias das 3 campanhas num episódio só, algumas coisas começam a pintar como pistas. Por exemplo, a história de Vox Machina acabou. Não há motivos para Vox Machina retornar, para a história de Vox Machina continuar, porque ela acabou. De uma maneira que é um pouco diferente de como acabou lá na campanha 1, porque a campanha 1 acaba com essa coisa meio em aberto do, ok, eles provavelmente vão ter mais aventuras depois disso, tanto que tiveram, né? A gente tá vendo eles tendo aventuras depois disso agora na campanha 3. Mas honestamente, do jeito que a campanha 3 acaba pra Vox Machina, a ideia que passa é que acabou. Eles não vão ter mais aventuras. Percy aposenta. Ele entende que ele tá velho demais pra isso. Grog aposenta, vai pra lua. Mas o principal que dá essa ideia de que a história acabou de Vox Machina é que Vex retorna e ele se reúne com Achilles. Eles finalmente vão ter o final feliz, que é o grande gancho em aberto que existia nas histórias das 3 campanhas esse tempo inteiro. Achilles não teve o final feliz com Vex. Então essa história ainda estava em aberto. Se a história que está em aberto nos últimos 7 anos se fecha, a gente vai percebendo que as outras histórias também vão começando a se fechar de uma maneira que não seria interessante retornar. Tudo bem, no Bells Hells algumas coisas ficam em aberto, toda essa história, a história do Chetney com Frida, e aí levar lá com os Gorgini, etc. Eu acho que tem muita história para one-shots. Mas o que me deixa, o que fica meio claro pra mim é que, mesmo nos discursos deles fora da narrativa, é que o Matt Mercer e o Critical Role quiseram colocar um ponto final em tudo que eles criaram nesses últimos 10 anos em Exandria. E aí, com esse contexto, eu consigo levar pra minha teoria do que vai acontecer na campanha 4. Eu acredito que a campanha 4, ela se dê a tempo suficiente no futuro para que ninguém das campanhas anteriores possa aparecer como um cameo, como uma pontinha, como uma referência. E quando eu digo ninguém, eu tô falando nem Keyleth. E para falar nem Keyleth, eu tô dizendo de milhares e milhares e milhares de anos no futuro. A ponto de que as histórias de Vox Machina, Bells Hells, a história de Predatus e etc. tenha virado lenda. A ponto de que Exandria esteja extremamente modificada. Porque honestamente, eu acho que eles vão para esse lado. Matt Mercer já deixou claro, Exandria vai continuar. Então eu acredito que ele vai continuar a campanha 4 acontecendo em Exandria. Eu acho que isso vai continuar acontecendo. Eu tinha uma teoria antes de que no final ele iria destruir Exandria e a próxima campanha seria num mundo novo. Não aconteceu, não acho que vai acontecer. Acredito que a próxima campanha permaneça em Exandria. Mas eu acho que a única maneira dele fazer uma nova campanha e não ter nenhuma chance
de ter nenhuma referência aos últimos 10 anos, aos personagens, às histórias, vamos dizer assim, eu vou fazer, algum deles botar assim, meu personagem tem uma ligação com a Laudna, e eventualmente vai trazer a Laudna, meu personagem tem a ver com a Jester em alguma coisa, tem ali vem do mesmo lugar da Jester, e isso pode causar com que a Jester volte. Então eu acredito que eles vão fugir de todas as maneiras de que eventualmente eles tenham que trazer uma história das 3 campanhas anteriores, um personagem das 3 campanhas anteriores, alguma ligação com as 3 campanhas anteriores. Eu acho que eles vão fazer com que seja impossível referenciar as 3 campanhas anteriores, a menos que seja em questão de contos, histórias, lendas e etc. Então, por isso, milhares e milhares e milhares de anos no futuro, uma Exandria completamente modificada, e uma Exandria completamente modificada abre espaço para que ela esteja modificada o suficiente em questão de ambiente, de raças que habitam e etc, o que abre a premissa, o que abre a oportunidade para que a campanha 4 seja narrada em Daggerheart, não em Dungeons and Dragons. Essa previsão, eu tô arriscando, porque, honestamente, escolher fazer a campanha 4 utilizando Daggerheart ou Dungeons and Dragons como sistema, deve estar sendo a escolha mais difícil do pessoal do Critical Role, porque é uma decisão de negócio muito arriscada, muito ousada, que pode fazer os negócios deles alavancarem estratosfericamente ou afundar muita coisa. Porque provavelmente é a pergunta que eles estão se fazendo há muito tempo. O que segura o público assistindo a gente? Eles estão assistindo um jogo de Dungeons and Dragons ou eles estão assistindo a gente jogar qualquer coisa? Independentemente do sistema, eles vão estar assistindo a gente, contanto que seja a campanha principal. Então eu acho que essa é a grande pergunta que eles estão se fazendo há meses, talvez há anos. E eu acho, honestamente, aqui é puro achismo meu, tirei do cu, fontes termais, vozes da minha cabeça sussurraram no meu ouvido aqui agora. Mas com base no que eu vejo, eu acredito que eles têm material e dados o suficiente para bancar que a próxima campanha não seja de Dungeons and Dragons, seja de Daggerheart, mas que permaneça em Exandria, continue acontecendo em Exandria. Então é isso que eu acho que vai acabar acontecendo. Essa é a minha grande teoria sobre a campanha 4 de Critical Role, de que vai ser muito no futuro, que não vai ter nada a ver com as campanhas anteriores, nenhum tipo de relação. Se bobear, a gente pode acabar tendo um elenco sem algumas das pessoas que nós estamos acostumados a ver, sabe? Travis, Liam, Ashley, Sam, Marisha, Laura, Tally. Alguns deles podem não estar presentes no elenco fixo, que afinal de contas são 10 anos, gente. Alguns deles podem estar querendo fazer outras coisas dentro da empresa, mas alguns deles podem não estar querendo mais ficar jogando D&D ou RPG toda semana. Mas isso aí eu não vou colocar como oficialmente na minha teoria, não. Mas o que eu acredito é que nós vamos ter algo completamente diferente de tudo que tem acontecido em questão de histórias, em questão de background, em questão de personagens, em questão de ameaças. E nós vamos inserir Daggerheart na campanha 4. Deixa nos comentários se vocês querem que eu fale o que eu achei da campanha 3 como um todo. Se eu ver um número bom de comentários sobre isso, eu faço um vídeo só sobre a campanha 3, tá? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fui!